Boa tarde, bem-vindos ao programa Idoso Bem Cuidado. Nesse programa acontece todas as terças e quintas. Eu ensino o cuidador de idoso a ganhar R$ 4.000 por mês, mesmo começando do zero. Eu sou o Antônio Balbino, cuidador de idoso, especialista de ensinar essa profissão. No episódio de hoje, como agir com um idoso depressivo? Como você agiria com um idoso depressivo? Um idoso que está, muitas vezes, ele está irritado. Outras vezes, ele não fala, não quer comer, não aceita nada, não aceita nenhuma conversa. De alguns filhos, ele ainda aceita alguma coisa. Tem filho que ele não quer nem olhar na cara. E como que você vai agir com ele? Se ele não aceita nenhuma conversa de um filho, como que ele vai aceitar a sua conversa? Que para ele, você é um estranho. Para ele, você é um intruso. Aí que ele não vai te escutar mesmo. Como você agiria? O que você faria nessa situação? Primeiramente, você como cuidador de idoso, numa situação dessa, aí você vai mostrar que você tem paciência. Aí você tem que mostrar a sua sabedoria e suas técnicas. A técnica de agir como idoso, de saber chegar. Dependendo do jeito que você chegar para lidar com esse idoso, você chega falando, aquela pessoa faladora, que fala bastante, quer convencer, fica naquele mimimi tentando agradar. Não é desse jeito. Vai de pessoa para pessoa. Um idoso depressivo mesmo, você tem que ir com calma e com cautela. Falar pouco. Muitas vezes não falar nada, apenas esperar. Saber observar. Ver a ação desse idoso. Conversar com algum filho, algum parente para saber do que ele gosta, o que ele estava acostumado a fazer, qual era a rotina dele. O porquê você faz isso? Você precisa saber a rotina dele para você começar a ingressar, vamos dizer assim, em algumas tentativas de trazer ele para, vamos dizer assim, para o convívio da família. Às vezes esse idoso mora só, mas a maioria das vezes tem algum familiar assistindo. Ou outros mora com a família mesmo. Como trazer ele de volta para o convívio familiar? Ele já está depressivo, não aceita nem conversa. Aí que eu falo para você. Saiba da história dele, saiba da rotina dele. Você vai tentar colocar essa rotina em dia, mas não uma rotina inteira. Você vai colocando partes dessa rotina que ele fazia, vai mostrando partes dessa rotina, aos poucos. Ver qual que ele aceita mais. O que ele estava acostumado a fazer. Ele gostava de pescar? Ele gostava de comentar sobre esporte, alguma coisa? Você vai Se ele gostava de comentar sobre esporte, você vai começar a comentar sobre esporte para ele. Mas não chegar falando, soltando tudo de uma vez, não. Você faz um comentáriozinho, ele não respondeu, você sai de perto. Você vai trabalhando esse idoso. Você vai trabalhando a cabeça desse idoso. Você vai pondo ele na realidade. Principalmente um idoso que gosta de esporte. O que acontece? Que gosta de uma pescaria. No fundo, no seu subconsciente, ele ainda continua gostando. No fundo, no seu subconsciente, ele ainda tem o mesmo gosto. Só não está pondo para fora isso. Ele se fechou, se trancou. Como nós vamos voltar ele à realidade? Vamos fazer um comentário sobre o jogo. Quem assiste jogo sabe, é emocionante, tem emoção, tem tudo. Se ele gostava disso, essa emoção está guardada dentro dele. Só está fechada ali dentro de uma caixinha, vamos imaginar assim. Então você vai abrindo aos pouquinhos essa caixinha. Você vai mostrando aos poucos para ele.
Você chega para esse idoso e você fala: o senhor viu esse jogo quarta-feira? Você viu esse jogo domingo? Se ele não responder nada, fica quieto, não insista. Espera outro dia, outro jogo. Você fala assim: você viu o resultado do jogo? Você já sabe que time que ele torce porque você conversou com a família. Você já sabe que ele gostava de conversar de esporte. Aí você vai e fala: nossa, o resultado do jogo foi tal. Uma hora ele vai falar alguma coisa. Principalmente se o time dele ganhar e ele gosta de esporte. Quando você tocar no assunto, ele vai falar alguma coisa. O idoso, por dentro, você vai soltando isso dele. Uma hora ele vai soltar, ele vai falar. Principalmente se o time dele ganhar. É uma emoção. Isso é uma emoção também. Então nós vamos trabalhar com o quê? Com a rotina e a emoção. Quando você conseguir atingir essa emoção, você consegue pelo menos um passo para ele olhar para você e começar a conversar. Aí que muitas pessoas e muitos cuidadores erram. Não sabe esperar o momento certo. Muitos filhos erram também. Não sabe esperar esse momento. É aí que a família vem, que o idoso começa a conversar com você devagar. A família vem e fala: nossa, em pouco tempo você já fez resultado com o meu pai. Por quê? Você soube a hora certa, você soube lidar com a situação. Então muitos ficam admirados, porque quantas pessoas foi lá tentar conversar com ele, convencer ele, não conseguia, ficava nervoso. Muitas pessoas erram aí. Tenta, não consegue, fica nervoso, acaba explodindo, acaba brigando, acaba tentando forçar esse idoso a fazer alguma coisa. Acaba tentando forçar esse idoso a sair de casa, a comer. Então, isso, as pessoas erram muito. O desistir de tentar e acabar forçando. Essa é a diferença de saber o que está acontecendo, saber lidar com a situação, observar ao seu redor. Por isso é importante o cuidador saber da rotina desse idoso, para saber por onde vai começar a trabalhar. Saber da rotina do idoso para você começar a mexer com a cabeça desse idoso, a mexer com o coração desse idoso. É onde você, uma pequena conversa, você atrai a atenção dele. Mas você vai deixando no ar. Vai deixando no ar. Você faz um comentário, ele não respondeu, não insista. Você já tentou hoje, tenha paciência. Você faz outro comentário, mas tudo a respeito do que ele gosta. Isso que é interessante, você saber o que ele gosta. Você vai jogar essas situações do que ele gosta. Como você vai poder trabalhar? Aí vai você bolar o jeito que você vai fazer. Você vai começar a estudar esse idoso. Você vai começar a estudar a rotina nova dele. Vamos dizer assim, a rotina depressiva dele. Você vai estudar. Você já sabe a rotina de quando ele era bom. De quando ele estava com a cabeça melhor. Com a cabeça boa. Então você vai fazer agora, vai estudar a rotina dele depressivo. Para depois você começar a agir. Se ele soltar alguma conversa, você ainda se segura, espera, responde. Vai lento, vai no ritmo dele, para você não assustar ele. Para você não deixar ele mais fechado ainda, ou deixar ele envergonhado. Então você não vai fazer isso. Muitas pessoas começam certo, mas acabam errando depois. Onde começam errando? Vai lá e pergunta para a família como era a rotina dele, o que ele fazia. A pessoa já vem no ponto mais crítico dele e fala: nossa, não adianta você brigar com o filho, o seu filho está desempregado, mas isso daí acontece, é normal. Pronto, você acabou com o idoso. Se ele estava depressivo por causa disso, se ele estava conversando por causa disso, parou de conversar por causa disso, você acabou com tudo.
Aí que ele não vai te dar ouvido mesmo. Como você vai fazer ele te dar ouvido? Você vai pegar coisas que ele gostava, coisas que deixava ele alegre. E a mesma coisa, não é porque ele gostava de futebol que você vai chegar falando assim, ó, vamos assistir o jogo, que não sei o quê, você viu o time com que tá? Não, não é assim que você vai chegar. Não vai adiantar. Para ele, se ele já está depressivo, isso não é assim que você vai voltar ele à realidade. Você vai voltar ele à realidade com pequenas coisas. Vai falar do jogo que ele gostava? Vai falar de esporte? Legal, mas vamos começar devagar. Você viu quanto que foi o jogo? Se ele não responder, acaba a conversa, finaliza. Leva a rotina do dia normal e vai observando ele. Se ele responder, eu não assisti não, eu não vi não. Aí sim você pode falar alguma coisa a mais. Eu vou ver aqui, ó. Eu vou tentar puxar aqui para ver quanto que foi o jogo. Aí já pergunta, que time o senhor torce? Aí sim você está puxando uma conversa com ele. Mas você vai com cautela. Por mais que ele esteja respondendo, você vai com cautela. Acabou a conversa, ele parou de falar? Legal. Se ele se empolgou a falar, aí você fala, nossa, vai ter jogo quarta-feira, vai ter jogo domingo. O senhor vai assistir? Começa assim. Começa a trazer ele para a realidade. Se ele gosta de conversar a respeito disso. Faz de conta, eu tinha um paciente que ele gostava de pescar. O que eu fazia? Muitas vezes ele estava para baixo tudo, por causa da situação. A idade também já limitou ele bastante. Mas mesmo numa cadeira de roda, eu acompanhava ele na pescaria. Eu levava ele para pescar. Então quando ele estava para baixo, o que eu fazia? Eu pegava as tralhas de pesca dele, porque varas, coiseiras, tem o nome de tralha, tá? Nós chamamos de tralha. Pegava a tralha de pesca dele, ia arrumando com ele ali, ó. Muitas vezes ele até se fechava ali no momento, mas depois não aguentava. Ele vinha ajudar ali a mexer, a ajeitar tudo. O que eu falava para ele, ó, vamos ajeitar. Se der certo de ir no final de semana, nós vamos pescar. Aí eu ia trazendo ele para a realidade, eu ia trazendo ele para a rotina que ele gostava. Então o ânimo dele já melhorava totalmente. Não tem nem o que falar. Era uma diferença muito grande. Mas qual filho tinha paciência de fazer isso? Ninguém tem. Mas você, cuidador, você está ali para isso. Você está ali para resolver essa situação. Você precisa saber o melhor momento de agir. Por isso que o importante, o começo, é você pesquisar sobre ele, sobre o idoso, sobre rotina, observar a nova rotina, para depois você começar a agir. Você precisa ver o melhor momento para você começar a agir. Aí você vê lá, você já sabe a rotina dele. Você observou ele num dia inteiro, uma semana inteira. Aí sim você começa a agir. Aí sim é o momento de agir, de começar. Ele gostava de ir na praça, jogar conversa fora, gostava de fazer um jogo do bicho de manhã, gostava de ir na lotérica. Era a rotina que ele tinha. Ele pode andar? Ele está numa cadeira? Você vai colocar ele na cadeira para tomar sol? Você vê ali onde é uma lotérica mais próxima ali, você fala assim, eu preciso ir numa lotérica. O senhor vai ter que ir junto comigo. Você leva ele até a lotérica. O que vai acontecer? Pessoas vão cumprimentar ele. Porque era a rotina dele, era o caminho dele. Já vai mudar o ânimo dele também. Porque nem sempre você iniciando uma conversa, você pode trazer ele para a realidade do dia a dia, para a rotina que ele tinha antes. Mas uma conversa, um cumprimento de outras pessoas, pode fazer isso. Aí ele gostava de ir na praça, conversar com os vizinhos, ver os passarinhos lá na praça. Isso é ótimo quando você fica sabendo disso. Você fala assim, vou pôr o senhor na cadeira porque
precisa tomar um sol também. Você não vai falar que vai levar na praça, que vai conversar com os outros e distrair. Não, você vai pôr ele lá, você vai fazer de conta que você não sabe de nada. Você vai colocar ele na cadeira e falar assim, ó, vamos tomar sol ali do outro lado da rua, na praça. Ele pode até ficar meio assim, mas só que você vai tentando. Às vezes no primeiro dia você não consegue fazer isso. Aí você usa o quê? O jogo de cintura, você usa a sua sabedoria. Você vê um momento que o sol não está batendo na casa desse idoso, você tenta levar ele na praça. Fala assim, não tem nem sol aqui, vamos ali na praça tomar um sol. É onde vem um vizinho conversar ou um amigo puxar uma conversa. O que muda nisso? Aí muitos vão falar assim, ué, é só pedir para esse vizinho ir lá na casa dele, puxar a conversa com ele. Às vezes não dá certo. Quando você muda o ambiente, você dá uma parada na cabeça dele. Você dá uma alerta para ele, faz de conta. Como se você tivesse mudado o ambiente. E mudou mesmo. Mudado a cabeça dele. Mudado o que ele estava pensando. Você levou ele na praça, veio as pessoas conversar, cumprimentar, uma rotina normal. Não veio alguém ver o que está acontecendo na sua casa, você ali de canto, ou você na cama, só concordando com as pessoas. E vem uma pessoa e fala assim, não, você precisa levantar, você precisa ir lá na praça, conversar com o pessoal. Eu estou te esperando lá. É diferente de você já levar ele e as pessoas vindo cumprimentar, não sabem nem o que está acontecendo. Se a pessoa vai lá na casa, ele vai ter noção. Alguém falou que eu não estou bem, então as pessoas estão vindo aqui. É diferente de você levar ele na praça e as pessoas virem cumprimentar aleatoriamente. Ver os passarinhos vindo comer, que era a rotina que ele fazia. Aí você pode puxar outros assuntos lá. Você vai trabalhando a cabeça dele, você vai mostrando para ele, você vai fazendo uma rotina diferente com ele, usando a rotina antiga. Isso é interessante. Isso dá para um cuidador fazer. Isso que um cuidador deve fazer. É assim que você começa a lidar com uma pessoa depressiva, um idoso depressivo. E às vezes, você sabe por que ele está depressivo? Às vezes pode ser uma briga com a família. Ajuda a situação que ele está. Já ajuda. Já fica triste para baixo. Aí, ou vê os filhos brigando, ou precisa morar com um filho. Tem tudo isso. Outra coisa que você precisa observar. Por que ele está depressivo? O que você acha que ele está depressivo? O que a família acha? Às vezes todo mundo acha um monte de coisa e uma ação de uma pessoa deixou ele daquele jeito. Outro ponto que você tem que saber, que você tenta procurar saber, que você vai aprendendo o dia a dia dele, você vai observando. Ele pode estar depressivo porque perdeu um filho, ou perdeu a esposa, ou briga familiar, ou os filhos brigando porque ele ficou doente, os filhos brigando para saber quem vai lá no tal dia. É o que mais acontece nas famílias de alguns idosos. É briga. E quem acaba pagando o pato é o idoso. Quem acaba sofrendo é o idoso. Quem acaba de escanteio é o idoso. E o idoso sente isso. O idoso percebe isso. Então você sabendo, aconteceu a briga com o filho. Você sabe que você não vai tocar no assunto disso. Aí você tem que conversar com o filho, para o filho tentar se achegar com o pai. Isso você precisa fazer. Mas ao mesmo tempo você vai trazendo ele na realidade. Voltando à rotina dele. Se você conseguir voltar à rotina dele, conversar com o filho, esse idoso mesmo consegue resolver a situação. Esse idoso mesmo chama a família para conversar, chama o filho para conversar. Esse idoso começa a enxergar de outra forma. Aí sim você pode agir e conversar e entrar no assunto. Isso
é o que um cuidador pode fazer e deve fazer. Quais efeitos colaterais atingiu o idoso? Uma briga que não era com o idoso. Era só entre os filhos. Qual o efeito colateral dessa briga? A família brigando por dinheiro. Quem atingiu? Atingiu o idoso. O efeito colateral das brigas familiares atinge sempre os idosos. A briga por herança atinge sempre os idosos. Quantos idosos não estão numa clínica de repouso por causa de herança? Muitos. E está tudo depressivo nessas clínicas. Tem idoso que está na clínica, do dia que entrou, do primeiro dia que ele entrou nessa clínica, ele não fala. Ele é calado. Já faz 1 ano que está na clínica, ele é calado. Tudo por causa de uma briga familiar, por causa de herança. Dinheiro vai e vem. E muitas famílias não enxergam isso. Uma das coisas que mais me incomoda mesmo, que me incomoda muito, muito, é ver um idoso chorando. É ver um filho que tá vendo que o idoso tá ruim, mas só que por causa de mágoa, de uma discussão, não vai lá visitar o pai, não vai lá dar um abraço no pai. Por causa, muitas vezes, a maioria das vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes, por causa de dinheiro e herança. Essas brigas. No final, quem sofre é o idoso. Como eu falei, muitos idosos estão em clínica de repouso por causa de uma simples casa, de um terreno. Ah, ele vai ficar sozinho mesmo? Vamos vender? Na clínica ele está bem assistido. Pode estar bem assistido, até melhor mesmo do que ficar abandonado numa casa. Mas não deixa de ser outro tipo de abandono. Como um idoso falou para mim uma vez, o que me mata mais rápido é o abandono dos parentes. Quem é esses parentes? É os filhos, neto. Porque para o idoso, o neto é um filho também. Aí esse filho não fala com o pai por causa de mágoa que discutiu, ou porque deu uma herança maior para um filho e para o outro deu menos. O que acontece? Então esse filho que acha que recebeu menos, vira a cara para o pai. Mas quando esse pai morre, o que acontece? Ele vai lá chorar, ele vai lá tentar abraçar, fica com aquilo na cabeça, mas não adianta mais. Não adianta mais. Não poderia ter sido diferente? Dinheiro vai e vem. Tá aí, ó. O dinheiro tá circulando aí, ó. Só basta você querer trabalhar para ganhar. Querer correr atrás. Vale mais do que um abraço no seu pai. Vocês não têm a noção o significado de um abraço. Vocês não têm noção do significado de um abraço. A importância de um abraço. A importância de perguntar para o pai, tá tudo bem? O senhor precisa de alguma coisa? Olha, sábado eu tô indo aí. Você chegar lá e dar um abraço no seu pai. Você chegar lá e jogar a conversa fora com ele. Você sorrir com ele. É o que ele espera de você. A maioria das vezes ele está esperando um sorriso seu. Não você para fazer ele sorrir. Um sorriso seu é que alegra ele. Você falando que está bem que alegra ele. Não, mas a maioria dos filhos fecha a cara, vira as costas para o pai. O pai não está se importando com a própria tristeza. Está se importando com a tristeza que acha que o filho está tendo. Mas o filho não está nem se preocupando com a tristeza do pai. Aí ele deixa de dar esse abraço e depois se arrepende das coisas. Se arrepende de não ter dado esse abraço. Se arrepende de não ter ido lá um sábado, um domingo almoçar com o pai.
Mas no velório ele foi, né? E adiantou do que essa mágoa? Deixar uma pessoa falecer na tristeza, esperando um abraço seu. Entendam a importância de um abraço, a importância de um carinho. Teu pai não está esperando dinheiro de você. Teu pai está esperando um abraço de você. Teu pai está esperando um bom dia de você. Jogar uma conversa fora com você. Escutar você falar que está bem. Esperando você levar um neto lá. Você chamar ele para almoçar, levar ele para almoçar. Mas não por causa da comida. Por causa de levar para comer. Levar para comer num restaurante chique. Não é isso. É a importância da companhia. Ele só quer a sua companhia. Ele só quer um abraço. Abraça seu pai enquanto que você tem seu pai hoje. Se você tem essa oportunidade, abraça seu pai. E é isso que eu tinha para falar. Lembrando, esse programa acontece todas as terças e quintas. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com amigos e familiares. Obrigado, até o próximo.